Boa noite, galera do bem. Estamos chegando, 22 horas em ponto. Hoje é quarta-feira, dia 15 de outubro. Dia mais que especial. Um dia criado para homenagear a profissão mais nobre que existe. Até porque não existe nenhuma outra profissão que não passe por ela. Até ela mesma. Óbvio que estamos falando do professor. Então, desde já, feliz dia do professor para você. Eu anseio que um dia o professor receba como um político, mesmo que um vereador, e que o político tenha o mínimo de escolaridade de um professor para governar, para legislar em nosso país. Por isso, TVBM Entrevista de hoje, mais do que especial, numa data especial, que homenageia uma classe especial, temos aqui como nosso convidado, até porque TVBM Entrevista é aquele programa que traz alguém de destaque na nossa sociedade, e hoje põe destaque nisso, porque ele é professor, mas também é escritor, é jornalista. Agora não lembro se ele é advogado ou bacharel em Direito, ele já vai contar pra gente. Tá, mas eu não vou ficar passando o currículo todo, senão não vai ter programa. Com muita honra, muita alegria, muita gratidão. Em nossos estúdios, meu amigo, colega da casa, Adilson Amaral, apresentador do Tribuna na TV. Adilson, bem-vindo. Obrigado por atender o convite desse humilde apresentador, meu nobre. Imagina, Carlão, eu que agradeço o convite, né, até por ser uma data toda especial, porque realmente é dia do professor, e hoje, apesar de ser a minha formação, tenho licenciatura plena em letras, para lecionar língua portuguesa e língua inglesa, né, mas durante a maior parte da minha vida profissional atuei no jornalismo. Né? Então, mais recentemente que eu estou atuando no ensino mesmo, de língua inglesa. Já ensinei língua portuguesa pro programa Jovem Aprendiz, lá de Balneário Camboriú. Que legal. Depois eu voltei para a prefeitura e não consegui mais continuar. E agora que eu saí da prefeitura, esse ano voltando de novo a ser professor. Eu não sei se eu consigo representar a categoria como professor, né? Até porque assim, eu vejo o professor, aquela pessoa dedicada, aquele que ensina as primeiras letras e tal. E eu sou um professor, digamos, mais pragmático, eu ensino uma matéria específica, né, que é a língua inglesa, ou a língua portuguesa. Então, imagina assim, o professor é aquele que está em sala de aula ensinando a criança das primeiras letras. Coisas. Então, e isso é o mais difícil, que eu já pego o caminho, o bonde andando, né? Eu já pego a pessoa que já sabe falar, já sabe escrever, já conhece. Né? Então, é ensinar uma língua nova. Né? Não deixa de ser difícil, mas... Então, não deixa de ser. Então eu quero aqui bem representar, digamos assim, toda essa categoria, que realmente é uma categoria que merece todo o nosso aplauso. Com certeza. Mas você tocou num tema, e você já me conhece, sabe que você como jornalista, o Adilson quando me assiste, ele deve arrancar os cabelos, porque ele é jornalista, e aquele jornalista, ele é editor, sabe, né? Ele edita texto, é escritor, esqueci de falar que é escritor também, então, poxa, é aquele jornalista ao pé da letra. E aí, ele me vê sem pauta, sem roteiro, sabe, campeão do troféu Fio da Meada, mas, só para não perder o assunto, você falou que o professor na sala de aula, etc., mas é complicado também, porque na sala de aula, os professores das séries iniciais, educação infantil, até um beijo para minha esposa Josi, que trabalha na área, né, ajudam a moldar a personalidade e até o caráter do ser humano, né, através da educação. E você já pega com o caráter formado. E hoje em dia, infelizmente, e eu tenho certeza que você é da mesma época, chegasse a gente em casa e falasse para os pais, nossa, levei uma bronca do professor hoje. Sabe, na época não tinha videogame, não tinha celular, não tinha nada, mas você ficava no quarto sem televisão. Isso se o chinelo também não cantasse, que geralmente cantava, né? Hoje não pode mais isso, mas hoje tem aluno que bate no professor.
sabe? Uma realidade. Ele não aprende a sua matéria e a culpa é sua, não é dele, sabe? Então, meio que houve uma inversão de valores hoje em dia. Aí eu já aproveito, já engato. Como é que é lecionar hoje, ainda mais uma língua que não é a nossa, embora teoricamente seja até mais fácil que a língua portuguesa. Sim, bem mais fácil. Né? Mas que é uma matéria até complementar hoje em dia. Né? Como é que é ensinar hoje em dia, Adilson? Olha, eu vejo o seguinte, a minha experiência de lecionar, até então era lecionar em cursinhos, ou seja, quem iria para um cursinho era o aluno que queria aprender inglês. Né? Ou era um aluno mais velho que pagava para fazer um cursinho, ou os pais pagavam porque queria que o filho aprendesse inglês e o filho geralmente tinha interesse. Então, era diferente. Tá? O pessoal queria aprender, estava lá no cursinho para aprender a língua inglesa. Né? Por outro lado, esse ano eu comecei a lecionar no Parque Dom Bosco, né, no projeto Educação para o Trabalho. E são jovens de 14 a até 20 e poucos anos, tá? 22 ou 24, sei lá. Mas são jovens que estão lá e esse projeto foi criado justamente para capacitá-los para o mercado de trabalho. E quando se fala mercado de trabalho promissor em Itajaí, né, tem que ter, porque lá os cursos são oferecidos são informática, tudo que todos os códigos de informática são escritos em inglês, todos os programas são escritos em língua inglesa. Né? O outro é administração com ênfase em logística, por causa do nosso polo logístico aqui, né? E educomunicação, que é justamente a gente utilizar as ferramentas que tem nas relações interpessoais, ou seja, né, o comércio exterior está aí para isso. Então, o padre que era o diretor lá do Parque Dom Bosco, no ano passado, ele esteve conversando com o pessoal do Porto e disseram, olha, quem se quiser trabalhar os seus alunos no Porto tem que ter língua inglesa. Por isso que eles, a partir desse ano, criaram também a língua inglesa lá. Né? Mas eu chego lá com alunos, então são alunos que vêm também de uma situação de mais vulnerabilidade, né? Apesar de ser uma escola salesiana, uma casa salesiana, né? Não é um ensino particular, é uma obra social, né? da congregação salesiana. Né? Então, os alunos chegam, às vezes, sem estrutura de casa. Então, e eu aprendi muito com o Parque Dom Bosco esse ano, muito, porque eu era aquele professor pragmático. Né? Comecei no início do ano ensinando como eu ensinava em cursinho, como ensinando na escola, o verbo to be, e vai, né, para os modais, can, would, should, o verbo to do como auxiliar. E eu via muita cara de paisagem, né? Os alunos tal... Né? E às vezes o parque tinha umas atividades extra-sala, dizia, mas eu estou aqui para dar minha aula, e acaba tirando a minha aula para fazer outras atividades e tal. E eu acabei, pessoal, calma, disse, não é bem assim, Adilson, vamos lá. Aí eu fiz um curso agora de salesianidade, né? Que é um curso voltado para os professores que estão entrando agora numa casa salesiana e tal. E o curso me abriu a atenção para o sistema preventivo, criado por Dom Bosco para as escolas salesianas. Né? Porque na época que o Dom Bosco criou a congregação, o alvo dele eram os meninos, né, pobres de Turim, na Itália, quando surgiu a questão da Revolução Industrial, não tinha emprego para todo mundo, o pessoal saía do campo para a cidade sem ter o mínimo conhecimento, sem ter educação, então eles viviam de pequenos furtos, a obra dele é pegar aquela criança pobre, né? Meninos a princípio, depois que teve a parceria com o Madre Mazarello, então também criou a rede, a braço feminino também, mas o dele era pegar aquela criança e dar perspectiva de vida para ele. Né? Então ele criou um tripé de educação baseado na razão, que é o ensinamento, na fé, que é uma obra religiosa, né? Hoje, apesar de ser uma obra religiosa católica, professa-se qualquer fé, se respeita todas as fés, não se vota o catolicismo, mas como eles estão numa casa católica, então os alunos lá eles aprendem a orar, né, a rezar as orações da Igreja Católica. E o tripé também tem a amorevolezza, que é uma palavra italiana que não tem tradução, que é a educação amorosa, digamos assim. Ou seja, eu não estou lá para punir um aluno, por exemplo, que não se sabe bem na matéria. Okay? Então, hoje eu tenho outra consciência. Hoje eu vejo assim, se o aluno não está aprendendo, é porque eu não estou sabendo ensiná-lo.
Aqui nessa questão dessa relação de amor-valeza, você tem que conquistar o aluno, conquistar a atenção dele. Né? Então, eu comecei com aquele inglês pragmático, aí tipo, sabe, não está funcionando. Eu vou fazer como eu aprendi, com música. Aí comecei a levar música, né? Mas as minhas músicas. Né? A minha música não é aquele batidão carioca. Então, exato. E é isso que a juventude está ouvindo hoje. Eles não ouvem música em inglês. Né? Ao contrário do que eu pensava. Né? Eu muito raramente. Tentei levar Adele, levei, e funcionou durante algum tempo. De repente, sabe, essa música é muito comprida. Aí comecei a levar só trechinho da música. Tá? Você não levou o Bohemian Rhapsody? Imagina agora. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven, né? Daria para levar, mas não teve jeito. Até porque eu procurava música que tinha a ver com o conteúdo que eu teria que passar para o aluno. Também não funcionou. Só que nesse interim, eu firmei uma parceria com a ação social aqui da Igreja do São João, do Paróquia do São João, e montamos um curso de inglês ali, que é um curso voltado para ensinar eles a falar, a destravar o falar em inglês. Tá? Então o material que eu estou usando com eles é diálogo. Pega ali um diálogo, o Richard e a Mary falam aqui alguma situação, se encontram, vão no restaurante e tal, e a gente fica conversando na sala de aula. E assim, isso está funcionando aqui num cursinho, eu vou levar isso lá no parque, quem sabe nos meus alunos. E rapaz, não é que tem aluno lá que se encantou desse jeito? Por quê? Porque o professor na sala de aula, no colégio tradicional, ele passa a matéria, faz a prova, se o aluno acertar, ganha 10, se não acertar, ganha 0 e pronto. Ali eu pego o aluno e lê, diz, professor, mas eu não sei ler inglês. Assim, graças a Deus, se tu soubesse, eu estava desempregado, estou aqui para te ensinar. Né? E a gente vai, então, estou tendo essa relação reconstruída. Então, acho que eu me aprimorei bastante nisso também. Então, para mim, foi muito bom. Veja bem, nesse tema, tem um aluno lá que é até um aluno... é um problema que a gente tem aqui, que é a questão da superdotação. Né? Nós não temos uma estrutura ainda. A questão do aluno com altas habilidades de superdotação, estatisticamente, diz que 3% dos alunos têm isso. E não são aqueles, o cara é bom em tudo. Não, às vezes ele é um crânio em matemática e não vai muito bem em português, coisa. Mas tem isso. Né? E tem um aluno lá que ele é, meu Deus, assim, aquele terror da sala de aula. Não para quieto, fala com todo mundo, levanta, interrompe, né? Tem até um linguajar meio ruim, mas toda vez tem atividade, agora vamos fazer atividade. Professor, eu falo com o senhor. Ele não quer fazer com o amigo do lado, tem que ser comigo. Então tá, vamos lá. E o guri é muito bom em inglês. É bom em inglês, tem uma coisa, mas é o terror do colégio. Mas tá contigo, né? Comigo está indo, estamos nos reconectando, digamos assim, nos conectando agora. Você sabe, Adilson, que eu, falando em inglês, falando em música, eu lembro que eu tinha olha como marca, a professora, hoje eu quase que alcancei ela. Isso foi na minha 5ª série, quando a gente começou a ter inglês, né? Que até o 4º ano você não tinha, aí quando você ia para a 5ª série, aí tinha inglês, geografia, história, E aí a professora Vera Medina, aí em Budas Artes, depois eu vou mandar o corte para ela. Um beijo, professora, um beijo, teacher, né? E ela nos levou na época, isso indo dos anos 80, na década de 1980, clássico do Queen, do Freddie Mercury, Brian May, do Roger Taylor e do John, não lembro o sobrenome do John, baixista, mas Love of My Life. Que é o... Clássico. E eu lembro... Eu trabalhei essa música no Salesiano, no Parque Dom Bosco esse ano. Então, você vê que coisa... Olha, nada é por acaso, você vê que sintonia. E eu lembro como se fosse hoje. Love of my life, you hurt me, you broke in my heart. And now desert me. Tá vendo? Eu não vou... Chega, senão eu vou passar vergonha. Aliás, então deixa eu só fazer um teste. Como é que se fala, isso aconteceu comigo outro dia no Facebook, como é que se fala dia de pagamento em inglês? Ele não caiu. Não. Porque teve um filho da mãe, no dia que eu... começou o meu diretor de estúdio a rolar de dar risada. Que o cara me mandou lá o tal do Giuseppe, né? Eu ainda tô com esse Giuseppe engasgado aqui no intervalo, eu te conto que não... Eu vi. Você viu, né? Eu vi. Que eu caí, tá? Olha, fica tranquilo, ainda vai ter volta. Eu tentei pegar, mas porque
Você sabe como é que é dia de pagamento em inglês? Hein, meu diretor? Sabe? Não vai falar? É só você falar com sotaque que não fica chato. É pay, tay. Mas se você falar, né? Aí vai subir um cheiro no os alunos, mas... eu já li para os alunos, eu não sei traduzir. Eu não sou tradutor, não consigo traduzir. Às vezes os alunos perguntam, professor, como é que eu falo cachorro em inglês? Ih, deu um branco, o cara não faz. Tem um aluno que chegou de lá servindo o almoço e tal, assim, professor, como é que eu faço em inglês? Eu disse, vou lembrar de alface agora? Porque quando a gente fala inglês, muda uma chavezinha. Daqui a pouco eu estou falando e não percebo se estou falando inglês ou português. Né? Mas para traduzir é complicado. Então, depois, no outro dia, assim, putz, como é que eu fui esquecer que letícia é alface, né? Então, parei o aluno, vem cá, alface em inglês é letícia. Aí, tá bom, eu nem lembrava que tinha feito a pergunta. Pois é. E falar em lembrar você de casa, como se vocês tivessem esquecido, podem participar desse papo, tá? 96338871, nosso WhatsApp. Já tem mensagem no Facebook. O Leonel Souza, Carlão, parabéns por trazer o nosso querido Adilson para entrevistar. Ele sempre foi um funcionário exemplar. É o Léo da prefeitura. O Léo, claro, conheço. Legal. Pô, obrigado. Não é o Léo... É o do Fiuza Lima, Léo. Não é o presidente do Fiuza Lima, não, né? Se for, porque eu tenho mania de fazer essas confusões. É que tá aparecendo aqui, mas não sei. Nosso Homem do Tempo também está assistindo, o querido Rony Kugner Correia, tá? Um cara que eu gosto pra caramba também, o Júnior da Vila, também está na audiência, nos dando boa noite. Obrigado. É um amigo também. Um gentleman. Trabalhou contigo Trabalhou comigo na prefeitura, também, né? Sim, conheci ele lá. Né? Aliás, você também tem uma história na prefeitura. Vamos fazer o seguinte... Como eu sou muito tagarela e eu falo pra caramba, e quem tem que falar é o entrevistado, né? Tanto é que... Porque hoje eu estou retribuindo. Tá no YouTube. Quem perdeu, eu participei do meu programa Tribuna na TV, tá? Foi uma honra para mim. E aí, como convidado, né? Eu vou te pegar, agora eu entendo quando tu fala. Tá vendo? Tá vendo só? Mas aí eu tagarelei pra caramba, mas hoje quem vai falar é o convidado. Prometo, tá? Mas eu geralmente não cumpro as promessas. Primeiro, vamos dar uma atenção pro nosso querido... Não, peraí. Esse é pro TV Bem Entrevista, é pro Em Defesa da Gente. O Josiel fazendo pegadinha também, me enganando. Agora, olha só, que coincidência. Põe na tela, Josiel, a mensagem do nosso querido Júnior. Boa noite, Carlão. Parabéns pelo programa. Manda um abraço pro Adilson. Admiro profundamente a sua inteligência e a facilidade com que ele domina assuntos complexos. Cara do bem. Pô, legal. Que legal, hein? Júnior da Vila, sendo o Júnior da Vila, né? Sempre um gentleman. Sempre um gentleman. Sempre. Né? Mas, então, agora eu vou ficar quietinho. Tá. Não vou, porque... eu registrei as participações deles pelo Facebook, mas vamos lá. Meu amigo Rony, põe na tela, Josiel já está na tela. Boa noite, Carlão. Tem uma pergunta. Como faço para ter aula com esse professor? Ouvindo ele falar, dá vontade de ter aula de inglês com ele. Abraço. Aí, tá vendo? Que bom. Já tá valendo a vinda, hein? Tá? E, né? é um baita de um professor mesmo, além de um baita caráter também, tá, Rony? Outro cara que eu gosto pra caramba, Super Brother. Abraço, amigo Carlão. Parabéns ao Adilson e a todos os professores. Meu amigo Jailson Fernandes. O Jailson do surf. Hoje, chefe do Junção Pub. É meu convidado dessa semana para o programa. Eu sei. É ele quem mesmo? Tem... Não, esse programa é com ele. E vai ter também a Yasmin, lá da Modarte. Piercing. Sim. Tu estava aqui quando a gente gravou a entrevista, lembra com ela? Tava, né? Isso. A Yasmin, que é uma moça muito bonita, né, Fabiano? Né? Mas, enfim. Adilson, você trabalhou muito tempo na prefeitura também, passou por 3 prefeitos. Na verdade, né? Foi assim, Conta um pouco da sua trajetória e eu fico quieto. Tá, eu trabalhei como repórter, né? E eu comecei em 1986, no extinto Jornal do Povo, logo fui para o Jornal O Estado, depois Jornal de Santa Catarina e tal.
Mas naquela época o Arnaldo Schmidt era prefeito. Né? Depois entrou o João Macanhã e o Arnaldo voltou de novo em 92, na eleição de 92. Foi no ano em que a gente, falecido Chagas, nós montamos o Diário da Cidade. Aí eu trabalhei no Diário da Cidade e na época o Carlo Antônio, que também era radialista. Saudoso Carlo Antônio. Ele foi contratado para ser assessor de imprensa do Arnaldo Schmidt. Só que o Carlo Antônio, assim, ele não, como ele dizia, não escrevo nada, não sei escrever. Ele era radialista, ele sabia falar. Né? E eu, repórter de texto escrito. Né? Eu sou repórter, eu botava no jornal e o pessoal que lia que desse a interpretação que quisesse. Né? Aí ele me disse, Adilson, vamos trabalhar com o Arnaldo, coisa assim, como todo jornalista da época, né, tem aquela tradição, olha, o Arnaldo não gosta de jornalista. Então, consequentemente, o jornalista não gostava do Arnaldo. Foi com essa visão, disse, não quero ir para a prefeitura. Eu não vou trabalhar com o Arnaldo, nem gosto dele. Mal conhecia o cara. Né? Aí o Chagas chegou assim, Adilson, preciso que tu trabalhe na prefeitura. Né? Porque o Arnaldo tinha sido chefe de gabinete. Disse, mas é uma coisa, se tu não for para a prefeitura, tu sai do jornal também. Então tá, eu fui para a prefeitura, os dois trabalhos. Acabei conhecendo o Arnaldo, me dando muito bem com ele. O Arnaldo é uma pessoa muito inteligente. Né, uma escrita dele primorosa. Né? Ele é sistemático, né? Muito, muito. Mas é um cara que, né, eu até escrevi a biografia dele, só que está com ele, não publicável. Né? Então tem um contrato de sigilo, inclusive, de toda a história. Se um dia ele quiser publicar, né, está com ele. Mas ele acabei me encantando com ele. E um dia ele pegou um texto meu, tinha uma reunião de secretariado, me chamou lá na frente e disse, vem cá, a partir de agora, esse cara escreveu um texto tão bem que parece que foi eu que escrevi. Então ele é o cara que vai escrever tudo que eu precisar. E todo o que ele pedir para vocês, atendo. Então eu me tornei mais um assessor direto do Arnaldo. Então foi assim, daí o Arnaldo, né, fiquei com ele na prefeitura de 93 a 96. Aí teve a eleição, Jandir ganhou, oposição. Não vou imitar o Jandir hoje. Eu saí, fui defenestrado da prefeitura. Então, aí voltei para o jornal, na boa, estava vivendo a minha vida, montei a editora. Eu tinha uma editora que fazia livros, né? Acho que foi a primeira editora mesmo que teve em Itajaí e tal. E acontece que daí o Carlo Antônio apareceu na editora e disse, preciso que eu estou trabalhando na Câmara, na assessoria de imprensa, eu preciso que tu vá trabalhar comigo. Eu disse, não quero, estou tão bem aqui, que por que eu vou fazer? Né? Paulinho Amandi já era presidente da Câmara, tal, Pissetti era vereador, tal. Eu disse, não quero mais o Carlo Antônio, não, vamos, eu preciso de ti, vamos, acabamos de conversar, eu vou. Aí fui lá, acabei... O Carlo Antônio tinha um poder de persuasão, né? E a gente era amigo, né? A gente trabalhou sempre junto. Aí foi lá, assumiu, não sei o que, no ano seguinte, aí teve eleição, depois o Jandir se reelegeu, mas aí já tinha feito amizade com todo o pessoal do Jandir, já não era mais tão oposição, até porque o Carlo Antônio trabalhava para o Pissetti, acabei fazendo amizade com o Pissetti, não, disse, vai para a prefeitura, vai lá dar uma força para o Jandir, que a gente precisa, tá, de alguém como tu lá, fui ser diretor de imprensa do Jandir. Também não conhecia o Jandir direito, o cara que tinha mandado embora na época anterior, tal, mas acontece que acabei tendo uma relação mais próxima com o Jandir, aí ele acabou me convidando, na relação, vamos para o gabinete do prefeito. Vamos, porque eu preciso de ti lá, tal, acabei me dando bem. Veio a Volvo Ocean Race, né, na época, em 2011. A gente tinha 2 anos para preparar, então 2010, 2011, prepara para a Volvo Ocean Race e tal. Aí ele descobriu que eu falava inglês, né, e precisava de alguém para fazer esse contato. Né, eu tive muita gente de fora, tal, não tinha ninguém na prefeitura então que falasse inglês, ninguém próximo ao Jandir. Aí, inclusive, ele me nomeou como coordenador de assuntos internacionais, que era um cargo de status de secretário, né, Nelinha era meu chefe de gabinete na época, e eu fui ser assessor de assuntos internacionais, juntamente com aquilo que eu já fazia na rotina do gabinete. Né, que daí eu fui trabalhar no gabinete, trabalhar com toda a documentação que passava pelo gabinete do prefeito. Não chegava, Carlão mandava um ofício para o prefeito pedindo para calçar a rua. Isso caía na minha mão. Despachava com Nelinho e coisa, e paralelo a isso exercia essa função. E quando tinha algum evento internacional, alguém de fora visitando a cidade, ou mesmo
né, isso me deu a oportunidade de ir para a Espanha, quando a gente foi na primeira Volvo que veio para o Brasil, na primeira Ocean Race. Né. Depois, em 2015, acabei indo para os Estados Unidos também, representando Itajaí, quando a gente mandou a Volvo Ocean Race para lá. Resultado, trabalhei com o Jandir Bellini. Né, até que Vonley Morastone veio, Jandir, né, o João Paulo foi o candidato do Jandir, não se elegeu. Aí, como era oposição, de novo fui defenestrado da prefeitura. Né, e depois, né, já no último ano do governo Vonley, antes da Covid, estava começando a Covid, né, 2020. Aí a Morgana me convidou para ir lá, fui trabalhar com o Vonley Morastone. Né. Então, os 3 prefeitos que governaram Itajaí desde a década de 90, Arnaldo Schmidt, Jandir Bellini e Vonley Morastone, eu tive o prazer de trabalhar para os 3. E digo prazer sim, né? Porque assim, eu sei que tem, né, toda a questão política, tem a oposição, tem a situação, é a eterna briga, né? E quando fica no campo das ideias isso é enriquecedor, né? Mas muitas vezes cai para o lado pessoal, que não é legal tal. Mas eu tive o privilégio de trabalhar com 3 grandes prefeitos, né, que eu acredito, pelo que eu vivi, não vivi antes, não vivi a época do Amilcar Gazzaniga, né, eu ainda era garotão, então não acompanhei. Né, mas os prefeitos com quem eu trabalhei sempre vi muita seriedade, muito comprometimento, muita vontade. Né, tanto que nós vivemos hoje uma Itajaí, a cidade, a pujança que é Itajaí, porque sempre foi muito bem administrada. Com certeza. Né? Então agora, terminei o governo no final do governo Vonley, saí, fui lecionar, aí voltei para a imprensa, então... Até porque lá em 2000 e alguma coisa, o jornal que vai voltar, o jornal do meio-dia, né? Era o Rede Cidade. E você? Quando o Zé Carlos, quando a TV Brasil Esperança foi criar um jornal do meio-dia, era um jornal muito cru, muito complicado. Mas vamos fazer o seguinte, então? Ao melhor estilo João Kleber, para! Porque, olha o que meu diretor falou que a gente tem que fazer. Então, a gente vai fazer aquele intervalinho e vocês que estão ansiosos pela volta do jornalismo da TVBE, se mudar de canal, em 2 minutos a gente volta. Eu aconselharia a não mudar de canal, tá? Mas se mudar, volta em 2 minutos, que é o tempo que a gente vai sair só para tomar uma aguinha. Hoje ainda fazendo propaganda do Tribuna na TV, todos os sábados às 13 horas. Nesse sábado, o surfista aposentado, chefe de cozinha, né, o chefe do Junção Pub na Praia de São Miguel, Jailson Fernandes, com esse queridão aqui, que é o Adilson Amaral, na apresentação. Então, não muda de canal, porque a gente volta já. Tá certo.
esportes. De esporte até hoje eu sou uma negação, mas de polícia eu era um bom... Torce para algum time? Eu tenho, assim, um carinho, porque meu pai era flamenguista. Seu Então, Paulinho, por isso... saudoso São Paulo. Então, por isso eu até que tenho carinho, mas não sou de ficar assistindo o jogo e tal, até porque eu tenho 2 pés esquerdos virados para trás. Né? Então... Caramba, é um curupira piorado? É piorado. Né? São 2 esquerdos. Né? Então não tem jeito para esporte. Mas eu cobria o Marcílio Dias e cobria muito polícia. Então eu não entendia por quê, e eu me destaquei muito bem, porque é uma área que todo mundo quer aparecer na página de polícia, no jornal, todo mundo quer aparecer na página social, na página de economia. Na área de polícia, bandido, ninguém quer aparecer. Né? Mas eu peguei e me destaquei bem porque eu sempre fui muito arregado, querendo descobrir como as coisas funcionavam. Né? Por que de repente o cara era preso hoje, amanhã eu encontrava o cara na rua. Né? Então eu fui fazer direito para tentar ser o melhor jornalista. Né? E acabei gostando do direito, mas não do direito, né? Mas do senso de direito, do senso de justiça. A filosofia do direito é maravilhosa. Né? Nem sempre justiça é direito. Né? Às vezes a gente tem umas decisões que a gente acha injusta, né? Mas tudo bem, existe todo o processo e até... Né, por isso que diz, quem tem dinheiro não vai preso. Não, mas quem tem dinheiro tem condições de pagar um bom advogado, diferente daquele que está com advogado, não que o advogado não vá se... Sim, mas tem menos know-how, tem menos experiência. Exatamente, vezes, né? Então eu fui para fazer direito para isso. Mas aí quando chegou assim, naquela época mais do final do curso, né, eu tinha que fazer estágio e eu não tinha tempo. Meu jornalista, naquela época a gente trabalhava... por ler era 5 horas por dia, mas a gente não tinha sábado, domingo, feriado. Vendia o almoço para comprar janta. Trabalhava direto, então eu trabalhava muito. Eu já era editor de jornal, né? Então o editor é o cara que pega, que manda a equipe fazer tal reportagem, vai lá e depois confere tudo, é isso que eu queria, não queria. Aí, peraí, isso aqui tu ouviu, não ouviu o cara que ele acusou aqui, por quê? Vai lá ouvir o cara que ele acusou. Qualquer reclamação, a culpa foi do editor. Exatamente. Nem do redator. Não, claro. Não, então eu cuidava muito. E eu não tinha tempo de fazer estágio, né? E aí outras coisas que aconteceram também, mas assim, me deixou um pouquinho desgostoso com a questão da prática do direito, e eu não fui fazer o estágio, então me retirei do direito. Então eu parei no 8º período, né? Até a doutora Sônia Moroso, que é minha amiga pessoal minha, já comigo, por que tu não volta, por que tu não faz assim? Mas não era a minha praia, não é a minha praia. Eu gosto de escrever, né? Eu gosto de contar histórias. Eu gosto de ser professor. Então, o direito não é uma coisa que... Claro, tem amigos que se deram hiper bem na carreira de advogado, né? Tem gente que... Você se daria também. Mas ainda bem que perdemos um baita advogado, mas continuamos com um baita jornalista. Eu estou te interrompendo um pouquinho, porque está chegando uma mensagem de peso aí, tá? Põe na tela, meu diretor. Olha que honra, olha a nossa audiência, para você ter uma ideia. Parabéns à TV Brasil Esperança, parabéns, Carlão, e especialmente ao querido convidado Adilson. É essa simplicidade de pessoa, mais de uma competência incomparável. Amigo querido, sou sua fã, meu carinho sempre. Aproveito para deixar meu abraço a todos os professores. Essa também é de uma competência em tudo. Né? Queridíssima Dalva Rênios, ex-vereadora, ex-secretária de saúde, ex-vice-prefeita e a eterna Dalva do INSS, que atendia magistralmente o povo, né? E está me devendo uma visita, qualquer hora ela vem bater um papo com a gente. Assim, ela tem história, né? Tem história. Gosto muito da Dalva, muito mesmo. Maravilhosa. Era para ela ter ido comigo para os Estados Unidos, ela não foi, porque estava tudo certinho, mas na semana anterior teve a greve, né, Dalva? Pena que não lá em 2015, greve dos servidores, disse, não, eu não vou ficar aqui para dar apoio e tal. Certinho, muito, né? Mas é uma sumidade realmente, né? Alguém que eu admiro muito pela história dela. Sabias que ela organizava essas excursões para fazer tratamento em Blumenau? Ela preparava o café da manhã, levava o lanche e tudo para os velhinhos, para o pessoal que ia fazer tratamento fora. Empatia. Né? Então, que lá não precisava nada daquilo, né? Mas ela fazia questão de acompanhá-los, de levar tudo. Tem uma história de vida maravilhosa, né? Com certeza. Ó, tem mais mensagem chegando.
Põe na tela, meu diretor. Hoje o programa vai passar voando. Meu parceiro de profissão, o amigo fraternal, ó, até rimou, Adilson Amaral, é um dos melhores jornalistas que já conheci. Na década de 1990, destacou-se como um dos mais importantes repórteres policiais de Santa Catarina, marcando época com seu talento, coragem e compromisso com a notícia. Que tal relembrar um pouco desse tempo e compartilhar histórias dessa fase tão marcante? Um abraço, Carlão. Obrigado, querida Maria do Carmo. Também jornalista e ex-secretário de comunicação de Itajaí. Obrigado, querida. Pô, que a legal. Maria do Carmo, que eu carinhosamente, desde que a conheci, chamo de Marie. Quando eu conheci, ela estava fazendo faculdade de jornalismo, a gente precisava de uma repórter. E Marie, vão trabalhar comigo. Então, o primeiro emprego dela foi no Diário da Cidade. Ela foi trabalhar comigo, com o Chagas, o Renato Manes, na época. Né, se mostrou uma jornalista muito competente também, com texto primoroso. Né, e até hoje somos amigos mesmo, né, e alguém que eu respeito muito. Né, e a Maria, até, quando ela falou daquele tempo de polícia, eu fui uma época, trabalhava no Jornal de Santa Catarina, aqui na sucursal de Itajaí. E a matriz era Blumenau. O Jornal de Santa Catarina era um dos três grandes, né? Na época era o Jornal de Santa Catarina, Jornal A Notícia e Jornal O Estado. Né? Logo em seguida já veio o Diário Catarinense, como acabou com todos esses, e com a força da RBS TV, na época, ela dominou. Mas o editor do Jornal de Santa Catarina, ele, geralmente final de semana, o pessoal me de coisa, às vezes ele me ligava, Deus, estou com a página em branco, a polícia me ajuda. Cara, isso corria aí atrás do Copom, nas delegacias, e eu conseguia transformar, até porque, assim, às vezes, não existe, tem um amigo meu, uma vez, um escritor, que falou, não existe história boa, história ruim, existe história bem ou mal contada. Né? Então, a gente procurava esses detalhes, né? E acabei me destacando. Eu até levei bronca na época do meu coordenador da sucursal aqui, que era o Magro Floriano, meu chefe, que chamou e disse, para, Deus, o que é isso que está fazendo? O quê? Não, olha aqui o Jornal de Santa Catarina. Polícia prende não sei o quê, polícia isso, polícia aquilo. 7 manchetes de capa de Itajaí, tudo polícia. Eu disse, o editor pediu, eu fiz, né? E matéria, por exemplo, vaca comendo alface, isso é a matéria policial? Foi uma matéria policial para mim. Eu fui Ela uma vez invadiu o terreno do vizinho para comer alface do vizinho? O delegado Branquinho, na época, o famoso delegado Branquinho aqui em Itajaí, muita gente da década de 80, início dos anos 90 lembra dele. Né? Ele contou a história de um tempo em que o delegado, às vezes, era até oficial de justiça e coisa, resolvia muita coisa sem levar para a justiça. Conciliador. Né? E tinha um caso que a gente procurou lá nos livros antigos deles, de 2 vizinhos que iam chegar às vias de fato e iam se matar. Porque um plantava alface e o outro criava uma vaca. Só que aquele muro aquela cerca de arame, então a vaca botava a cabeça por cima e comia o alface do vizinho. E não tinha o que resolver. Né? Então, nesses pequenos casos que não chegavam na justiça, foram para a polícia, foram para a delegacia. Chegaram lá, o delegado disse, escuta, o senhor produz vaca, sua vaca dá leite? Sim, claro, o senhor que dá leite. O senhor faz o que com leite? Eu vendo leite. O senhor que planta alface. O senhor vende alface? Vendo alface. Então, faz o seguinte, o senhor não toma leite? O senhor precisa de leite. Então, os alfaces que a vaca comeu, o senhor vai pagar em leite para ele. Por que a gente não pensou nisso antes? Resolver um problema. Que legal. Ficaram bons vizinhos. Quer dizer, histórias desse tipo, que não parecem que são matérias, mas eram matérias. É verdade. E outra coisa, eu tive uma estrela sempre tá no momento certo, nos lugares errados. Né? Então, cara, o que eu via de coisa... Você conheceu o Zé Rogério? Sim, claro. O Zé Rogério também era primoroso. Né? E ele saía com a câmerazinha dele pegando flagrantes. Mas eu estava, por exemplo, um grande caso quando fuzilaram o japonês, que era um traficante conhecido em Itajaí. Sim, no Verde, na Travessa Valdemar Cordoni. Foi meu colega de infância, morreu na frente da minha irmã, fuzilado praticamente na frente da minha casa, e eu estava lá, cheguei na hora e tal. Então tem esses detalhes, né? Uma vez eu cheguei e vi uma prisão, também lá no Verde de tráfico de droga, mas os caras chegaram, os policiais, com uma truculência, a PM, uma truculência, e era um casal e a mulher desse casal estava grávida. Botaram no chão, começaram a chutar o rosto dela e coisas, os vizinhos mesmo pessoal que não tinha nada a ver com isso, se revoltaram e tal. E eu fiquei ali calado, olhando, doido para dar como todo mundo, teve gente que quis pular nos policiais, mas eles armados e coisa. E eles estavam
cumprindo a função deles, que era conter o tráfico, né? Mas, daquele jeito, não. São seres humanos que estavam ali. Aí, no outro dia, chamaram para a coletiva na Polícia Federal, que prendemos aqui, não sei quem. E isso, quem prendeu foi a PM. Mas levaram para a Polícia Federal, que era uma grande quantidade de cocaína na época. Tal. E chegou lá e deram, não sei o que. Aí todo mundo falando da matéria que a Polícia Federal deu, e a minha manchete: prisão de traficantes e revolta a moradores. E eu contei a história de como foi o ato de prisão. Uau. Né? Então, aí vai. Teve uma vez que foi um grupo de policiais militares na redação do jornal. Não, Adilson, queremos falar do major, não me lembro mais o nome do major, mas era um major lá que maltratava os policiais e dava castigos para eles acima da conta e tal. Ele disse, olha, eu até faço a matéria, mas eu quero me resguardar. Vocês confirmam essa denúncia, daí eu faço a matéria com vocês. Tá, não confirmamos, está aqui, assinaram um documento ali e tal. A matéria saiu contra o major acusado de truculência dentro do quartel, tal. E o major no dia seguinte me liga. Ó Deus, quero que tu me diga quem é que estava aí. Não, eu realmente tenho nome, não vou lhe dizer. Preserva a fonte, eu vou preservar a minha fonte, eu garanti para eles que tira sigilo. Porque tu sabe que pode acontecer, né? Se amanhã tu aparece aí com a boca cheia de formiga. Uau. Eu disse, senhor major, só um detalhe, eu estou gravando essa ligação, né, o senhor acaba de me ameaçar de morte. Então, se aparecer um arranhãozinho no meu carro, o senhor será culpado. Ele disse, não, mas não foi isso que eu quis dizer, coisa. Não sei o que o senhor quis dizer, mas o senhor me ameaçou, o senhor disse. E está registrado, está gravado. Aí foi coisa até... Acabou que o tempo passou, a coisa se esqueceu, né? Mal sabia ele que não tinha gravado coisa nenhuma, eu só falei para você. Truco! Tem mais uma mensagem aqui, Adilson? Vamos lá, claro. Você também conhece essa queridaça também. Meu ex-colega de trabalho, ex-chefe, grande amigo. Sou a segunda geração da família a ter o privilégio de conviver com esse ser humano maravilhoso. Sucesso sempre, Adilson, e grande abraço, Carlão, da queridíssima Cláudia Cristina Bachauer. Claudinha. Obrigado, Cláudia. Participou ontem, participou hoje. Que honra, hein? Nossa audiência qualificada. Né? Não, a Claudinha, uma outra querida também, trabalhei. Inclusive, quando eu fui para o gabinete do prefeito, na mudança de governo, com o Jandir, eu disse, não, eu saio, mas a Claudinha fica com o meu cargo de diretora aqui na Secretaria de Comunicação. Né? Graças a Deus ela foi, porque ela é competentíssima. Muito. Né? Muito. E eu gosto muito do trabalho dela também, sei da capacidade dela. E sabe aquelas coisas assim, que a vida te traz e tudo leva para a vida como amiga. Sim, então a Claudinha, né, exemplo da Maria do Carmo, também é amiga que a gente trouxe para a vida. Chegou mais uma mensagem agora via WhatsApp. Põe na tela, Josiel. Vamos lá, meu diretor. Esta entrevista está muito boa. Adilson mostrando como se reinventou e mostrando sua humildade e seu enorme profissionalismo. Rani Nicolodelli. Ranê, desculpa. Ranê. Uhum. Obrigado, querida. Poxa, que legal. A Ranê é cliente do João lá, então... Agora, Adilson, opa, peraí que chegou mais mensagem. Vamos lá. Edmilson. Parabéns, Adilson Amaral, pelo seu dia do professor e grande jornalista. Obrigado, Edmilson. Parente vale? Claro que vale. Edmilson é meu primo. Muito Falando em parente, por incrível que pareça, o Adilson eu conheci assim, pessoalmente há pouco tempo, né? Uhum. Porque eu moro na rua dos pais dele, saudoso papai, o seu Paulo, né? Uhum. A dona Érica, queridaça, né? Aí tem o Miro, a Arlete e caramba, aqueles lapsos que eu te falei de memória. O Alberi. Né? As outras duas irmãs eu não conheço. Tem a Arlene, se mudou essa semana, morava ali na Vicente Meirinho, se mudou essa semana passada para Penha. Tem as filhas dela lá também. E tem a Mary, que é a Alcimere, que mora em Taubaté, São Paulo. Que legal, interior de São Paulo. Mas eu queria saber um pouquinho, em termos de família, falando em família, paternidade. Porque... Eu sei, desculpa, a intenção não é te expor, tá? Mas é o gesto que vocês fizeram e que é motivo assim de muita emoção e serve de exemplo, tá? Porque a adoção
é um dos gestos mais nobres e demonstração de amor que existe. A adoção tardia, maior ainda. Porque é muito fácil, um casal hétero, né, entrar na fila de adoção e pegar uma criança com os traços semelhantes lá no berçário. Agora, você adotar uma criança que está passando por uma situação complicada e tratar como filho de verdade, e educar como vocês educaram esse filha da mãe, e tá baixo o microfone, mas só para dar quebrada também, né? Educar como vocês educaram esse menino que vai vir aqui agora. Vem cá rapidão. Vem aqui um pouquinho. Esse é meu diretor aqui de estúdio. Você vai ter que se abaixar, porque a gente não combinou nada. Meus diretores ficam doidos comigo. E esse é o Fabiano. O Fabiano é o meu diretor de estúdio. Esperto pra caramba, né, Carlão? Aparecendo na pança. Que beleza. Visão do inferno. O Fabiano é o nosso diretor de estúdio aqui. E é o filho do Adilson Amaral. Fala um pouco do seu pai. É, assim na lata. A gente combinou alguma coisa? Não. Então, se vira contigo. Cara, eu não sei muito o que falar. Puta que pariu. Ó a boca, rapaz. A mania. Cara, eu... Sinceramente, eu não sabia se eu ia ser adotado ou não. Tanto que, quando eu fui, eu não tinha nem noção do que era ter uma família, sabe? Eu não tinha noção do que era ser amado. Eu só sabia um medo de lidar com as pessoas. E tipo, quando eu conheci ele e meu outro pai, que cuida de mim também. E agora tem meu irmão também, só que... Que é seu irmão de sangue. E que eles também adotaram. Adotaram por conta de mim, eu fiquei perturbando. E eu não falo, tipo, eu não sou muito de abraçar, eles sabem que eu não sou, mas eles sabem que eu amo muito eles, pela forma que me criaram e que sempre me trata como um ser humano. Maravilhoso. Eu não... Você é um ser humano fantástico. Pode ter certeza disso. Eu não sabia disso, tá? Pode ter certeza disso, tá? Você é um ser humano fantástico, tá? E disso muito a esse casal lindo, tá? De dois homens, tá? E porque é muito fácil falar que é homem, tá? Mas isso é atitude de homem. Isso é amor incondicional. Em tempos de tanta intolerância... Obrigado, Fabiano. Obrigado. Em tempos de tanta intolerância, a gente vê esse tipo de ato, esse tipo de gesto, de exemplo. A gente tem que registrar. Desculpa, Adilson. Não queria te expor assim, tá? A gente não tinha combinado nada, tá? Mas é lindo. Essa história de vocês é uma das coisas mais lindas que eu vi nesses meus 58 anos. E tem que ser enaltecido sempre. E é legal, porque o Fabiano, mesmo sendo tão introvertido assim, é um ser humano fantástico, vocês melhor do que eu sabem disso. Obrigado por me deixar compartilhar isso. Carol, me pegou de surpresa, claro. Eu sei. Bom, a gente nunca... Né, já tivemos oportunidades, né, quando aconteceu, isso foi logo depois da enchente de 2008. O Fabiano então estava com 8 anos. Né, e tem uma história difícil. Ele sofreu em 8 anos mais do que eu tinha sofrido em 50 anos de vida. Né? Alguém que não foi amado como deveria, não foi cuidado como deveria, não foi tratado como deveria. Mas, quando eu encontrei o Fabiano, já no nosso primeiro contato visual, eu olhei no olho dele e disse: o que é que esse menino está fazendo aqui? Esse menino é meu filho. Então, não adotei ele. Eu só reencontrei. Né? Eu e o João, nós reencontramos o Fabiano.
né? Foi fácil? Não, não foi fácil. A gente teve um processo muito longo, tivemos um período difícil de adaptação, porque ele estava muito debilitado, né? Nós tivemos que resgatar toda a criança que existia dentro dele, né? E em 6 meses ele já era uma pessoa maravilhosa de novo, já estava saudável, né? Gastamos com muita coisa, com psicólogos até para a gente poder se entender também, né? Mas foi um processo longo. E eu te digo uma coisa, se despertar para ti, qual foi o dia mais feliz da tua vida? Né? O dia mais feliz da minha vida foi que daí quando, nesse processo de adoção do Fabiano, porque foi um processo longo, a gente teve que conviver 2 anos com ele. Depois de 2 anos aí, sim, a gente entrou com o processo de adoção, porque nós tínhamos que provar para a justiça que existia um vínculo afetivo já. Depois aí foi mais um processo de 2 anos, com um advogado indo, com coisa tudo. E nesse ínter, nesse meio tempo, de repente surgiu no processo uma informação de que um menor, que era o irmão do Fabiano, tinha ganhado alta do Hospital Marieta e foi para o abrigo. Aí até a gente sempre, porque eles têm um irmão do meio, que a gente também tinha pedido para adotar, mas a avó disse que queria ficar com ele, tal, que não tinha o histórico de violência que o Fabiano teve, né? E então a gente foi atrás, fomos ver, espera aí, se o irmão do Fabiano se foi maus tratos, ele não estaria no Hospital Marieta, ele estaria no Hospital Pequeno Anjo, que era o hospital infantil. A mãe do Fabiano teve outro filho. E nós fomos atrás, estava lá no abrigo, um bebê recém-nascido, tinha história, né, que eram gêmeos, né, mas aí foi um parto prematuro. Durante o parto, um dos gêmeos morreu e o outro, a mãe já tinha registrado o nome dela, mas deixou lá na UTI, então, porque na UTI neonatal, simplesmente não foi buscar e quando ganhou alta, mandaram para Abrigo, onde a gente ficou sabendo da existência. Aí falamos para o Fabiano, você quer conhecer teu irmão, tal, que nasceu, a gente explicou, tal. Aí ele pegou, a coisa mais engraçada, ele sentou no sofá lá no abrigo, a gente botou o bebê, sabe bebê recém-nascido, com 20 dias de vida, ele nem olhava, não olhava para lugar nenhum, ficava olhando vazio. Quando o Fabiano pegou no colo, ele olhando para dentro, ele parou, olhou bem nos olhos do Fabiano e abriu um sorriso. Aí a gente se desmanchou. Aí Fabiano, pai, vamos pegar o meu irmão? Eu disse, filho, como é que a gente vai pegar o teu irmão? Ele é um bebê. Não é que a gente vai cuidar 2 anos cuidando de um bebê recém-nascido, prematuro, com um monte de dificuldades. Aí ele olhou para nós e disse, vocês souberam cuidar tão bem de mim que vão saber cuidar do meu filho. Aí me quebrou, né? Ligamos para a advogada, né? E entramos com o processo de pedido de adoção do que hoje é o Bernardo, né? Na época ele tinha outro nome. E daí sim, foi indo, só que daí a primeira coisa que a justiça determinou, proibiu visita, qualquer contato com o bebê. Por quê? Porque o promotor não queria permitir essa adoção do irmão dele, que era um bebê. Por quê? Menino, branco, recém-nascido, é o topo da fila de adoção nacional e eles queriam botar na rede de adoção nacional. Tivemos que ir lá, nossa advogada foi muito hábil, tudo, né? Então a gente usou dois argumentos com o promotor. Assim, doutor, o senhor disse que a gente não tem afinidade com o bebê, nós não estamos preparados para adotar, mas assim, ó, tudo bem, esse menino vai para a fila de adoção, esse bebê, ele pode nunca saber que teve uma família, mas o meu filho sabe que tem um irmão. Uau. Eu não quero que daqui a 20, 30 anos ele vá para o Gugu Liberato da Vida, vá para o Luciano Huck procurar meu irmão que há 30 anos para trás saiu. Não queremos que isso aconteça. E outro argumento que a gente usou também foi, olha, é o seguinte, o senhor disse que não tem afinidade, mas se um dos dois precisar de um transplante de fígado ou de rim, o doador mais provável está aqui do lado dele. Aí o promotor de justiça pensou, disse, vou me ater aos que estão nos autos. Só que a nossa advogada foi tão hábil que botou todo esse processo de resgate do Fabiano, de como ele chegou para nós, de como ele estava. Inclusive ele foi conversar, porque no processo de adoção do Bernardo, ele foi também uma parte litigante nossa. Ele entrou junto pedindo adoção, com um caso inédito, né? Mas no despacho depois do promotor que ele mandou para o juiz, constava mais ou menos o seguinte, tendo em vista
o que esses pais fizeram por esse menino no período de convivência, seríamos irresponsáveis se não dessemos a adoção para eles. Isso foi um prêmio. Então, chegou isso o juiz, fomos lá no juiz um dia, uma sexta-feira, final de tarde, a gente não podia ver bebida, aí o juiz chegou, chamou a advogada e disse o seguinte, a advogada entrou no fórum, já estava fechado, a gente saiu, depois ela veio com um papel na mão e disse, olha, aconteceu uma coisa, o juiz disse que não tem mais tempo de mandar, de fazer despacho e coisas, se demora muito, mas ele já ligou para o abrigo, vocês vão lá pegar o bebê, vão cuidar dele, segunda-feira vem aqui e pega a documentação. E tem mais esse documento assim, quando pegou o despacho para a gente ir, enfim, no cartório, colocar o Fabiano no nosso nome. Nossa, aí, o Carlão, eu sempre trabalhei muito, eu tinha carro do ano, sempre carro zero e tal. Eu não me lembro qual carro que tinha aquele dia, coisa. Eu me lembro que quando eu saí do cartório, eu entrei no carro, peguei a certidão de nascimento, aí veio tudo, sabe, daquele negócio. Ali eu chorei copiosamente. O melhor choro da minha vida. Finalmente, vocês são maravilhosos. Fabiano era nosso filho reconhecido Vocês legalmente. são gigantes. E foi o primeiro caso, porque a lei não podia, não permitia. Foi o primeiro caso de adoção afetiva, eu acho que do Brasil. Que na época só tinha 2 meninas que tinham adotado, mas em Porto Alegre, inclusive a criança era filha de uma delas. Né? Aí o pessoal, a imprensa toda, eu como jornalista, o pessoal, vamos divulgar isso. Não. Vocês sempre foram extremamente discretos, respeitosos, isso é que cativa. E esse tipo de exemplo tem que ser mostrado, Adilson. Desculpa mais uma vez. E obrigado. Tá bom, Fabiano, agora a história é pública. Tá? Agora, o negócio do jornal vai ter que ficar para uma próxima, porque passou muito depressa, mas oportunidades a gente não pode perder. E só te agradecer imensamente pelo programa de hoje, Fabiano também, e parabenizar vocês pelo ser humano, pelos seres humanos que vocês são. Com certeza, não conheço seus sogros, mas o seu Paulo e a dona Érica fizeram um trabalho maravilhoso e o reflexo hoje é o Fabiano e o Bernardo. Obrigado. Muito obrigado, eu que Deus te agradeço. abençoe sempre. O jornal vai deixar de ser novidade daqui a pouco, porque vai estar todo dia aqui na casa das pessoas também, aqui na TVBE. Nós estamos acertando detalhes aí, quando vai lançar, mas em breve nós teremos boas notícias também aqui para o telespectador. Eu agradeço o convite. Eu que te agradeço. Enquanto isso, todo sábado às 13 horas, Tribuna na TV. Com Adilson Amaral e convidados maravilhosos. Agora, num esquema diferente, um híbrido de talk show com podcast, né? Mais atual, digamos assim. Eu continuo aqui no raizão, né? Mas, obrigado mais uma vez. Que Deus te abençoe sempre. Amém. Obrigado. Tá Eu te agradeço. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência. Professores, parabéns, um beijo grande. Na sequência vem o Santo Culto e com as imagens do Kaique Vitor. Direção em dose dupla, Josiel Ramos e Fabiano Amaral. Coordenação e produção, Osmar Teixeira. A direção geral, vocês sabem, é do nosso presidente, pastor José Carlos Francelino. E eu sou o Carlão. Essa é a TV da Comunidade e eu sempre volto. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Até amanhã com o advogado Maicon, Dr. Maicon França, para falar do seu direito aqui no TVBE Entrevista. Valeu. Obrigado mais uma vez. Adeus.